meus amigos, meu nome é Vicente e eu sou o advogado do Sindicato dos Trabalhadores do município de Formiga. Em razão de uma decisão do STF recentemente, houve um alvoroço na prefeitura, onde ficou constatado nessa decisão que algumas verbas que o trabalhador, que o servidor recebe, não pode ser descontado a Previdência Social. No caso nosso aqui do município, a Previfor. Fato é que essa decisão do STF, que caiu recentemente, trouxe uma certa inquietude em razão de alguns advogados partirem para captação desses clientes aí que têm que receber restituição dos valores que foram descontados indevidamente pela Previfor, no caso nosso aqui do município. Nós não podemos deixar de explicar aos servidores do município, porque essa é uma função do sindicato, levar ao conhecimento do servidor os seus direitos, até porque é o seguinte, nesse caso, eles têm direito de receber alguns valores de volta. Essas questões já estão sendo, inclusive, analisadas na Justiça, tudo em razão dessa decisão lá do STF, ou seja, não se permite descontar Previdência Social em cima de horas extras, adicional de insalubridade, um terço de férias, ou seja, se o servidor teve desconto em cima disso, a Previfor tem que devolver, porque essa decisão, ela é uma decisão que atinge o Brasil inteiro. Todos os municípios onde existe previdência, descontar em cima de hora extra, em cima de adicional de insalubridade, o imposto e passou para as previdências. Agora, os servidores têm direito de pedir esse dinheiro aí de volta. O que nós estamos observando é o seguinte, é que existe muitos servidores aqui no município de Formiga que contribuíram e agora precisa receber esse dinheiro de volta. Na condição de advogado do sindicato, eu me vi na obrigação de passar umas certas orientações aos nossos servidores, em razão até de muito cochicho, muito falatório e às vezes as coisas não são bem como esses advogados estão falando aí para os servidores. E eu vou explicar isso aqui e depois cada um vai ver se realmente o que está acontecendo é aquilo que deveria ser na realidade. Veja bem, nós sabemos que tem um advogado que investe aí, coloca, e ele está indo direcionado na Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social. Por quê? Porque ali nessas secretarias é onde existe o maior percentual de servidores que têm descontos sobre hora extra, sobre adicional de insalubridade, sobre um terço de férias. Então, essas secretarias são as mais visadas em razão disso. Então, é fácil de se colocar ali um dos servidores e dizer para ele o seguinte, eu não vou te cobrar honorário, você não vai me pagar nem 200, nem 300, nem 500 reais antecipado e você vai trazer todo mundo, vai induzir, vai direcionar todos lá para o meu escritório. Isso aí a gente está presenciando isso. Só que tem que eles fazem isso aí na ganância e esquecem de explicar detalhadamente para o servidor como é que a coisa vai funcionar na prática. O que acontece? Nós, lá do sindicato, quando tomamos conhecimento dessa decisão do STF, contratamos pessoas para fazer os cálculos. E como que essas pessoas fazem esses cálculos? Volta 5 anos, pega o valor que você teve descontado, atualiza e no final acha-se o percentual
que você tem direito de receber. Nós já tivemos informação por aí que não está havendo essa atualização por parte de um advogado aí, que eu nem vou dizer o nome dele, que não está sendo atualizado o valor que você tem para receber. E isso significa que se você antecipou o dinheiro para fazer o cálculo, o que acontece? Se o cálculo for deficiente, você vai tomar prejuízo. Lá no sindicato, os valores serão e são corrigidos monetariamente de acordo com a determinação da lei da justiça. Ao passo que, na pressa, na afobação, esse advogado, pelo que a gente ficou sabendo, não está corrigindo os valores. Então, lá embaixo, no percentual, você corre o risco, se for verdade, de tomar um prejuízo ainda maior que aquele que talvez você esteja tomando de prejuízo. Veja bem, o que acontece? Nós temos ouvido falar, e eu vou passar a escrever aqui no quadro, para você prestar atenção, porque aí a coisa vira matemática, não tem jeito de errar. Suponhamos que você tenha, para receber a título de restituição, a quantia de R$3.000. Se você antecipou R$300, você antecipou 10% desse valor. Se o advogado vai te cobrar 30%, você antecipou 10%, vai pagar para ele mais 30%, ou seja, dos seus 3.000 você gastou 40%. 40% de 3.000, 1.200, você vai receber R$1.800. Certo? Pois bem, veja o que acontece. Se o cálculo que ele fez, ele deixou de aplicar a correção monetária, dos 1.800, provavelmente você deixou de receber mais R$300. Então, de 3.000, você vai ganhar 1.500. Veja bem o que acontece. Ainda tem um outro questionamento aqui. Você vai ganhar 1.500 de 3.000. Se você afastou nesses 5 anos lá na Previfor, você contribuiu e você recebeu. Se você pediu o dinheiro de volta, você esvaziou a contribuição, teoricamente. Vamos supor que nesses 5 anos você tenha ficado 3 meses afastado. Se você ganhou 40% de adicional de insalubridade, de horas extras, você vai ter que devolver 3 meses para a Previfor, em tese, porque isso aí vai gerar discussão. Aí veja bem, esse advogado está propagando e propalando tudo que existe aí de benefício. Mas você contratou ele para ele receber a restituição. E se a Previfor entrar com ação pedindo a restituição dos 40% em 3 meses? Vamos supor que seja R$1.200, que você recebeu R$400 por mês. Você ia receber 1.500, você tem que devolver para a Previfor 1.200, você vai receber R$300 nisso aqui. Bom, só que tem que você contratou ele para puxar o dinheiro, para a restituição. Aí o que acontece? Quando a Previfor entrar com a ação contra você, você vai ter que contratar um advogado para te defender. Provavelmente ele vai te cobrar no mínimo R$1.000, ou seja, você está incorrendo num erro, caindo na falácia de um advogado que contratou, às vezes, um servidor, dispensou a cobrança dos honorários, da antecipação do que ele chama de cálculo e te jogou numa bela de uma fria. Portanto, isso aí é um esclarecimento que eu, na condição de advogado lá do sindicato,
e que defenda os interesses dos trabalhadores, tem a obrigação de vir aqui dizer e te mostrar esses cálculos aqui. É direito seu de escolher o advogado que você quiser? É. Agora, se o advogado te passa a conversa, depois você não pode reclamar nem chorar em canto algum, porque isso é um fato matemático. Está aqui a matemática. Agora, o que você pode fazer? Você pode dizer o seguinte: se o seu cálculo não foi feito a contento, o advogado tem responsabilidade nisso. O que você faz? Se o seu cálculo não estiver atualizado, e você pode descobrir isso quando você for participar da audiência lá com o juiz, é só você perguntar para o juiz ou para o advogado da prefeitura: esses cálculos aí estão atualizados? Não. Dali em diante você não tem direito mais de atualizar. Do dia que você entrou com o cálculo lá, ele tem que ser líquido, ou seja, 1.000 é 1.000, dali em diante pode atualizar o valor dos 1.000, mas o valor que você tinha para receber lá atrás e que poderia chegar nos 3.000, esse você não tem condição de atualizar. Então é preciso que vocês entendam isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cidadão, na ganância dele, ele fala do sindicato, ele fala do advogado do sindicato, mas eu não tenho interesse nenhum em prejudicar funcionário algum. Eu só quero mostrar para o funcionário que esses 300 que ele pagou antecipado, ou 500, ou sei lá quanto é, o sindicato tem uma calculista, 2 calculistas fazendo cálculo dia e noite para acelerar esse procedimento. Então, essa pessoa não vai pagar os 300. Esses 30% de honorários, o sindicato paga o advogado, então o servidor não gasta os 30%. O cálculo lá do sindicato, ele é um pouco mais demorado, porque ele é meticuloso, ou seja, ele apura o valor descontado, corrige e lá no final soma tudo. Não é só pegar o valor, somar, não, nós pegamos o valor, corrigimos o valor de acordo com a tabela que a justiça impõe e vamos pedir a devolução daquilo tudo nos últimos 5 anos devidamente corrigidos. Então veja bem, o que esse indivíduo está fazendo aí, falando que o sindicato não sabe fazer cálculo, muito antes pelo contrário. O que nós temos é um cálculo feito de acordo com a tabela que o Poder Judiciário mostra. Então veja bem, se você descobrir que você foi ludibriado, que você foi passado para trás, em razão do cálculo não ter sido apurado com as correções devidas, você foi enganado. Aí você tem aqui a ordem dos advogados, você vai lá, faz uma representação contra o advogado que te passou para trás. Eu não estou dizendo que todos os advogados estão fazendo isso, não. Mas as notícias que chegam lá da Secretaria de Obra, da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, é que esse advogado fala isso, fala aquilo, quando na verdade nada do que ele falou lá vai sair disso aqui. Então é preciso ficar atento com isso. Como é que você vai descobrir se seu cálculo foi feito adequadamente? É só você olhar lá no processo, pede o advogado para te dar o cálculo, pergunta para o juiz se o cálculo foi feito atualizado, se as parcelas foram atualizadas. Porque se não foi, na pressa do advogado, para captar cliente, para fazer mais cálculo, pegar todos, ele te deixou na mão. E isso não é um comportamento legal. Nós temos que preservar a categoria dos advogados. O advogado não pode passar o cliente dele para trás. Ele tem que mostrar a realidade. E ainda, veja bem, o sindicato está fazendo
tudo que é possível para acelerar esse ingresso na justiça. Não tem moleza, as meninas estão trabalhando dia e noite, mas nós não estamos falando de 50 ações, nós estamos falando de 700 ações. E esse tempo é um tempo razoável, não é tempo de ficar dormindo com o cálculo, com a ação na justiça. Todo dia nós entramos com 20, 30 ações dessa natureza. Para quê? Para que o servidor não tenha prejuízo. Agora, tudo isso que esse cidadão está falando aí, que vai ser desse jeito, de repente, você está perdendo dinheiro, porque você já antecipou, já tem que pagar X, e no final das contas, se a Previfor não ingressar com o pedido contraposto lá dentro do processo, você entrar com a ação à parte, o advogado cumpriu o que contratou com você. Mas depois você vai ter que procurar um advogado para te defender do que a Previfor vai ingressar na justiça, porque isso aí, o próprio promotor, a Previfor, eles vão querer saber. Se você tirou a contribuição, você tem que devolver o dinheiro que você recebeu. Isso é um fato. Se a justiça vai aceitar a ação da Previfor, é outra história. Por quê? Quando nós ingressamos na justiça, nós não sabemos se o juiz vai dar para A ou para B. Isso é também um fato. Nós temos que esperar o resultado. Quando a gente está esperando o resultado, como é o caso do STF, aí o cara fala assim, ó, tem N anos que está lá. Tem N anos que está lá no Supremo Tribunal Federal. Agora que ele deu a decisão. Então, agora que é a oportunidade de começar a mexer em cima disso. Não houve negligência de A, B ou C, mas é importante demais que o servidor que antecipou dinheiro vai pagar 30% de honorário. Se o cálculo dele não está correto, ele ainda vai perder mais, corre o risco dele chegar, quem tem 3 mil para receber, na mão desse advogado, chegar a ter que pagar ele depois para fazer uma defesa para ele num processo que a Previfor provavelmente vai mover contra o servidor que esteve afastado. Isso aqui a gente tem a obrigação de falar, e eu vou dizer por quê. Pelo seguinte, quando você contribui lá na Previfor, se você adoece, a Previfor, se você contribuiu, a Previfor tem que te pagar. Se você não contribui, em cima de determinada verba, no caso de um afastamento, no caso de uma aposentadoria, nesse caso específico, a Previfor não tem que te acrescer aquilo na sua aposentadoria. Quando você tem uma verba, que é uma vantagem pessoal, que não desvincula do seu vencimento, sobre essa verba não tem jeito de não descontar, tem que descontar, porque quando você for aposentar, você vai receber sobre ela. É o caso, por exemplo, do quinquênio e outras vantagens que não somem com o tempo. Essas vantagens são muito comuns lá na Secretaria de Educação, que é incentivo à habilitação, que é quinquênio e outras verbas que a Secretaria de Educação, às vezes, repassa para o servidor, e onde tem desconto, e quando essa pessoa vai aposentar, o professor, o pedagogo, ele recebe aquilo ali na aposentadoria dele. Essa verba transitória, que é o adicional de insalubridade, que é hora extra, ela é uma verba, o próprio nome já fala que ela é verba transitória. Por que ela é verba transitória? Não é todo mês que você faz hora extra, não é todo mês que você trabalha em local insalubre. Hoje você trabalha num local insalubre, você recebe. Mas amanhã, se você for para um local salubre, onde não existe agente agressivo à saúde, você vai deixar de receber. Por isso é que o Supremo falou o seguinte, isso aqui não incorpora na aposentadoria, então devolve. Ele até falou para devolver
foi para uma funcionária lá de Santa Catarina, uma funcionária pública federal. Ele não falou nenhuma municipal, mas nós acompanhando essa decisão, sabemos que o que serve lá serve aqui. Então, veja bem, é muito importante que o servidor analise esses cálculos aqui. E por que ele deve analisar? Porque, de repente, ele está entrando numa bela de uma fria. Porque é o seguinte, se você tem um advogado da sua confiança, procure ele, troque ideias com ele. Então, veja bem, é importante você fazer essa análise aqui e fazer uma análise daquele serviço que o seu sindicato te presta. Qual o serviço que o sindicato te presta? Todos os serviços possíveis e que estão dentro daquilo que está dentro da área do sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga, que eu tenho a honra de trabalhar e ter ajudado até a fundar ele lá em 1992, esse sindicato, dentro das reuniões que nós já fizemos, dos congressos, é considerado, do interior de Minas Gerais, um dos melhores sindicatos prestadores de serviço. Tanto é que uns 80% dos sindicatos de cidade pequena, igual Formiga, Arcos, estão sujeitos a sofrer, porque eles tiraram a receita dos sindicatos daquele imposto sindical, um dia de trabalho que é passado para o sindicato. E se ele não tem essa receita, esses sindicatos de menor potencial, eles estão fadados a fechar. O Sindicato Municipal dos Trabalhadores de Formiga é um dos sindicatos mais bem estruturados daqui do interior de Minas Gerais. E sabe por quê? Porque Edir Garro trabalhou com afinco. A diretoria do sindicato Garro trabalhou com afinco. O Natanael, esse pessoal do sindicato, está ali pegando firme. E o sindicato presta serviço de qualidade para os trabalhadores aqui do município de Formiga. Em razão disso, é que eu vim aqui explicar isso aqui para vocês. Porque lá no sindicato nós não precisamos enganar ninguém, passar a perna em ninguém. Se você chega lá com o direito estampado, como é o caso dessa restituição, nós então somente vamos levantar os cálculos e promover a ação. É só preciso ter um pouquinho de paciência. Essa afobação pode levar num prejuízo. E o sindicato não quer dar prejuízo para ninguém. Vai fazer os cálculos, vai atualizar os cálculos. O dinheiro que você pagou indevidamente, nós vamos querer receber de volta, na medida do possível, porque compete ao Poder Judiciário decretar isso, corrigido. E sem esses gastos desnecessários. Por quê? Nós, advogados do sindicato, não recebemos nenhum centavo a título de honorários pagos pelo trabalhador daqui do município. Então, isso é só um alerta para que vocês saibam como é que as coisas estão andando aí, as informações, porque o cidadão, ele quer captar o cliente. Ele está pouco importando se você vai incorrer nessa situação aqui. Ele não está nem aí. E aí depois você começa a descobrir que a coisa não é bem do jeito que o advogado te explicou. Advogado que vai dentro da obra puxar cliente, ele é um advogado problemático, perigoso. Então, é preciso ter cuidado com esse tipo de pessoa, porque senão no futuro você vai chegar a descobrir que a coisa não é bem do jeito que o advogado anda falando, que falou para você e te prometeu. Tá certo? Então, veja bem, se você chegar nessa situação aqui, de ver o seu cálculo e ver que esse cálculo foi feito às pressas, precipitadamente, sem as correções,
você vem aqui na ordem e faz uma representação contra esse advogado, porque isso não é correto. As verbas que você pagou há 5 anos atrás, elas têm que ser corrigidas. E lá no sindicato, às vezes, demora um dia a mais, mas as meninas que estão fazendo os cálculos lá, estão dia e noite fazendo esse cálculo, corrigindo, para que você receba de volta todo o dinheiro que você pagou indevidamente com as correções devidas. Muito obrigado e que espero que vocês façam um bom proveito disso aqui, porque sem dúvida alguma, isso que está aqui, é só esperar um pouquinho mais o resultado do que está sendo julgado, que vocês vão perceber que isso aqui é a conta matemática do que pode acontecer com todas as ações que foram colocadas fora. A exceção, é lógico, que, como eu disse antes, tem advogado aí criterioso, correto, que faz. Mas se ele não atualizou os valores, ele está ganancioso, ele está querendo fazer tudo muito depressa para captar o máximo de pessoas que ele puder. E esses que ficam aí do lado, dizendo que o sindicato não faz isso, que o sindicato não faz aquilo, às vezes ele está sendo beneficiado por esses R$300 que pagou antecipadamente, 30% o advogado dispensa e ele fica inflamando e jogando essas pessoas contra o sindicato. Mas, de qualquer forma, nós estamos lá no sindicato para fazer aquilo que precisa ser feito e o que é correto. Nós não vamos precipitar, nós vamos fazer a coisa do jeito que manda o figurino. E o final, nós vamos ver quem tem razão. Muito obrigado.